Olá, estamos com mais uma entrevista com profissionais do nosso podcast no Spotify e no SoundCloud. Dessa vez estamos com dois atletas mega profissionais, um casal super bacana, e a intenção desse novo quadro com a entrevista de profissionais é apresentar para os jovens as profissões que existem que saem daquela tradicional, medicina, direito, engenharia, a própria psicologia, porque existe uma vastidão, por isso nós convidamos esses dois atletas profissionais. Então, estamos aqui com o Lucas e com a Andressa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para falar para a gente. Prazer é nosso. O prazer é todo nosso estar aqui hoje. Estamos distantes, né? Eu estou aqui no Brasil, vocês aí nos Estados Unidos. E a ideia, eu queria que vocês falassem para nós, como é que foi essa descoberta de vocês por essa paixão e a trajetória até vocês virarem atleta profissional aí do jiu-jitsu. Damos primeiro. Tá. Eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu tinha 14 anos, numa cidade pequena no interior do Paraná. O nome é Campo Mourão, onde eu nasci. E desde então, eu me interessei pelo jiu-jitsu por ser uma arte marcial, sim, diferente, mas ao mesmo tempo muito interessante. E eu nunca tinha visto nenhuma mulher treinando. E um dia uma amiga minha me chamou para fazer uma aula junto com ela, porque ela estava curiosa, mas ao mesmo tempo receosa por sermos as únicas mulheres tentando na nossa cidade. Então, nós duas fizemos a nossa aula introdutória e foi simplesmente apaixonante, porque todos os esportes que eu tinha tentado antes não tinham sido tão difíceis quanto o jiu-jitsu foi para mim. Então, eu queria muito aprender. Eu gostei desde o início e achei muito desafiador desde o início, cada movimento, cada posição, cada técnica nova. Então, eu tinha essa gana por aprendizado, por ser algo muito, na minha concepção, difícil, que os outros esportes não tive tanta dificuldade. E, com o tempo, o meu professor me perguntou se eu queria fazer uma competição. Eu ainda era criança, era infanto-juvenil. E me perguntou se eu queria fazer uma competição, e eu gostei da ideia e fui. E desde então, tudo que eu fazia era pro jiu-jitsu. Desde essa idade, desde os 14 anos, eu queria viver do jiu-jitsu. Eu assistia os vídeos, via os profissionais, e eu queria ser uma profissional disso. E muitas vezes na escola, os meus professores falavam: Andressa, tem um plano B, vai estudar, vai fazer tal coisa. E mesmo sendo uma faixa branca iniciante, eu queria viver aquilo. Então, eu tive mais disciplina na escola até por causa do jiu-jitsu. Porque o meu professor dizia que se eu não fosse bem na escola, eu não poderia treinar. Então, eu tinha que ir bem na escola. Então, foi algo que me ajudou a ir melhor na escola, que eu também não estava assim, queria só brincar e sair com os amigos. Me deu mais disciplina na escola. E com o tempo, até tentei fazer faculdade, tentei fazer nutrição em Curitiba. É algo que eu gosto bastante, nutrição, mas não passei no vestibular. E eu passei para uma universidade pública em Maringá, que é uma cidade perto. Mas a minha desculpa para ir para Maringá era para poder treinar mais, porque em Maringá eu tinha treino 2 vezes por dia. Em Campo Mourão eu tinha 3 vezes por semana. Então eu convenci a minha mãe que eu queria estudar em Maringá educação física, mas na verdade era eu ia realmente estudar, mas era uma desculpa para eu poder treinar mais. E assim eu fui indo no esporte, competindo, indo faixa azul, aí depois de um ano nessa faculdade, eu desanimei e falei: mãe, eu quero tentar viver do jiu-jitsu, se não der certo, eu volto para sua casa. E ela: tá bom, ela vai voltar. Então, eu fui para São Paulo, tentei ficar lá treinando jiu-jitsu e competindo, comecei a me destacar mais,
Aí depois de um tempo voltei para minha casa no Brasil, em Curitiba, que minha mãe se mudou para Curitiba. E treinando em Curitiba já como faixa roxa, faixa marrom, conheci o Lucas na internet. E aí ele me fez a proposta, vem para cá pro Texas, que ele já morava aqui, vem para cá pra gente ser campeão juntos. E aí não era só um relacionamento assim que ia querer me fazer assim, um amor somente, ia ser um amor conjunto, que nós, o amor que nós temos pelo e também um pelo outro. Então foi algo que realmente completou a nossa vida. Muito bom. E ganhamos, né? O mundo ganhou, porque é uma mega atleta. E você, Lucas, você começou quando? Eu comecei quando eu era bem pequenininho, na verdade eu nem lembro muito bem quando eu comecei, porque dois dos meus tios já eram lutadores profissionais quando eu nasci. Então, assim que eu nasci, eu passava muito tempo na casa deles, porque minha mãe ia para o trabalho e eu acabava ficando lá. Então, sempre teve um tatame muito grande lá na casa deles e depois do treino oficial que eles faziam na academia, ele e os amigos sempre iam para a casa dele para treinar, fazer churrasco, etc. Ficar lá gastando tempo, né, conversando, etc. Eu estava lá desde criancinha, então eles ficavam brincando comigo, me jogando pro alto, brincando comigo no tatame, e foi assim que eu comecei. E eu sempre gostei muito de super-herói quando eu era criança. Eu gosto até hoje, mas... e eu olhava, eu ficava assistindo TV, ficava vendo super-herói, Batman, Super-Homem, aqueles... eles eram, né, musculosos, corajosos, etc. E aí eu olhava pro lado e eu via o meu tio e os amigos deles que eram musculosos, fortes, corajosos também, e também iam para a luta. Então eu comecei a relacionar muito lutador com super-herói. E aquilo criou o sonho em mim de um dia me tornar lutador profissional, assim como os meus tios, e que na minha cabeça era o mais perto que existia de ser um super-herói na vida real. Então, e desde criança, isso me deu o foco para seguir o caminho. Interessante porque vocês dois chegaram, né, onde chegaram, mas o início foi diferente. Para o Lucas parece ter sido mais tranquilo para a família, porque já era uma família de lutador. A família da Andressa deve ter assustado nesse sentido de como que nós vamos deixar a nossa menina ganhar o mundo de uma maneira tão diferente, né? Então são duas visões aí, duas vivências que dá para mostrar que, ok, dá para conseguir. De um lado que a família não tenha essa questão já familiar e do outro também, né? Mas muito bacana. E aí conta para nós, onde vocês conseguiram chegar em termos de títulos, né? Eu sei, mas quem nos escuta não sabe as titulações de vocês aí, o tanto que vocês conseguiram alcançar. Você entrou num ponto muito importante que minha família inteira, eu lembro que meu avô sempre me apoiou desde o início. Ele pegava, desde o início, assim, quando era faixa branca, faixa azul, eu tinha uma cestinha de medalhas, assim, e toda vez que ele ia me visitar, ele pegava a cestinha e ele passava nos vizinhos mostrando para todo mundo, olha minha neta, olha que orgulho. E já alguns tios falavam para mim, Andressa, tem um plano B. E a minha mãe sempre falou para mim, Andressa, eu quero que você siga o seu sonho, mas ao mesmo tempo, eu quero que você faça uma faculdade. E, assim, eu até pensei em várias vezes em fazer faculdade, em conseguir em viver uma outra opção também, porque é algo que dá para fazer ambos, mas eu queria experimentar, por eu ser nova ainda, eu queria experimentar viver só do jiu-jitsu para ver onde que eu posso chegar com isso. E hoje eu vejo que não preciso realmente fazer uma faculdade, eu posso me especializar na luta e melhorar em alguns outros aspectos para me ajudar
na minha performance. Então, hoje eu vejo os meus tios que falavam para mim que eu não ia conseguir, eles todos aplaudindo e felizes com a minha conquista. Eu não tenho mágoa nenhuma, muito pelo contrário. Nada disso me abalou na época. Hoje em dia, eu sou campeã mundial 4 vezes. Agora eu consegui no profissional, na faixa preta, no ano de 2000 também. Fui campeã brasileira 4 vezes, campeã sul-americana 4 vezes. E também temos várias lutas. Nunca perdi luta casada, graças a Deus. E outros títulos, sim, que eu nem me lembro, porque todos são tão importantes, todos que a gente luta é como se fosse um mundial, como se fosse o mais importante. Então, a gente sempre luta, assim, mais ou menos um por mês, ou até mais. Lucas luta até mais que eu. Agora é tua vez, amor. Então, eu mudei para o Texas, eu tinha 16 para 17 anos, então vão fazer 6 anos agora. E atualmente eu sou um dos professores principais da Gracie Barra Texas, que é uma das maiores academias de jiu-jitsu do mundo. Sou campeão mundial pela SJJF, vice-campeão mundial pela IBJJF, campeão brasileiro, campeão pan-americano, tricampeão peso leve do Touch Coast Grappling, campeão do Kazai e outros que eu também não lembro. E como é que é carregar todo esse peso aí nas costas? Aí vem uma questão, né? Porque enfrentar todos esses campeonatos deve precisar de recursos aí para controlar o emocional de uma maneira intensa. Como é que vocês fazem na hora da luta, na hora do treino, para vocês estarem com esse lado emocional aí em dia? Quais são as técnicas? Bom, meditação me ajuda muito, é algo que quando você está ali, você tem que conseguir bloquear muito bem os pensamentos, né? Porque quando você está na beira da luta, sempre vai vir pensamento ruim, de dúvida, de autossabotagem, essas coisas. Então, E se? O famoso e se, e acaba que a meditação ela te ajuda a concentrar melhor. A gente faz muito treino de visualização também. E visualização é algo impressionante, que nos últimos 6 ou 7 campeonatos que eu fiz, eu visualizei bastante para todos eles e tudo saiu exatamente como na visualização. E isso no mais alto nível. Então, é algo que eu acredito muito que funciona. Pelo menos para mim, funciona perfeitamente. Claro que às vezes não é exatamente como você visualizou, mas acaba que o resultado ou algo é muito parecido. Isso ajuda a ficar tranquilo, como se você já estivesse vivido aquele exato momento várias vezes, né? Não tá numa luta, mas tá naquela luta com aquele adversário, naquele lugar, naquele dia, naquele momento, várias vezes. Então, essa técnica de visualização, para quem não conhece, é você realmente, mesmo não estando na luta, se imaginar naquela vivência e o que você vai fazer, correto? Exatamente. Muito bom, muito. A gente faz cada passo, a gente faz do momento que a gente acorda até do momento da celebração. Então... E é incrível a sensação. Eu me sinto como se eu estivesse lá. É o poder da mente, certo? Tem horas que, se você sabe controlar, te ajuda. Se você não sabe, pode te deixar para baixo. Então... Os jovens que estão nos escutando vão entender muito bem isso com os simulados das provas do Enem. Eles passam o ano inteiro fazendo simulados, como se fosse a vivência do Enem, que quando eles chegam para o Enem, eles já estão acostumados emocionalmente com aquela pressão. Deve ser uma analogia próxima, correto? Exatamente. Isso. Só que eu acho que, às vezes, você simular fisicamente o evento ainda não é tão eficaz quanto visualizar mentalmente. No nosso caso, por exemplo, a gente pode fazer quantos treinos de competição, ou seja, treinos que simulam competição, quantas vezes a gente quiser. Mas nunca vai ser exatamente igual ao dia da competição, onde você vai estar
indo contra um certo adversário que não é alguém que você treina, que você vai estar com uma ansiedade a mais. Então, é aí que eu acho que um é aliado do outro. Fazer o treino, a simulação física, né? E também fazer a visualização do evento. Teve uma competição que eu lembro exatamente. Eu não sabia o que era. Eu não me lembro de estar muito nervosa no dia da competição. E eu já estava assim, preparada com um kimono após, e eu estava muito ansiosa, muito nervosa, e eu lembro de ter pedido que nós estávamos na Califórnia, ia ser um mundial de faixa roxa. Eu lembro que eu pedi para um amigo meu a chave do carro, porque eu estava muito nervosa, eu queria tirar uma soneca para, assim, acalmar, pensar um pouquinho. E eu lembro que eu deitei no carro e eu não conseguia pensar em mais nada, além das minhas lutas. E aí eu pensei comigo mesmo, já que eu não consigo dormir, eu não consigo pensar em mais nada além disso, eu vou tentar me imaginar vencendo. E eu comecei a me imaginar. Eu sabia quantas lutas eu tinha, eu sabia mais ou menos quem seriam minhas adversárias, porque são chaves, então quem ganha fica. Então, na minha cabeça, eu fui montando como seria a primeira luta. É lógico que na minha cabeça foi muito melhor do que realmente foi no momento, né? Na minha cabeça eu fiz coisas assim, mirabolantes, que no momento eu não fiz. Mas eu lembro que eu acho que independente disso, te dá uma confiança gigantesca. Eu cheguei eu subi as escadas, assim, a hora que eu cheguei lá em cima, eu falei assim, não interessa se eu estou nervosa ou não, eu vou dar o meu melhor. E eu já imaginei, e já aconteceu, eu só vou realizar agora. E realmente consegui. Eu estava nervosa, mas eu consegui vencer o campeonato, que para mim era muito importante. Então, foi algo assim que eu descobri a visualização naquele dia, sem nem saber o que era. Foi algo sensacional para mim esse dia. Esse relato de vocês mostra que mesmo diante de um esporte que é totalmente, aparentemente físico, a mente está junto, e esse é um desafio, né, que vocês enfrentam, exatamente deixar a mente em dia aí. E outros desafios, o que vocês encontraram? A Andressa já falou um pouco para a gente que foi a enfrentar a família com os medos, né? Mas além disso, quais outros desafios vocês encontraram que de repente deu aquela sensação, às vezes, de que eu vou desistir, eu não vou desistir, ou o Lucas, que já vem de uma família, de repente nunca vivenciou dessa maneira? Kelina, eu já vivenciei um pouco disso, sim. Eu acho que coisa de 8, ou você é muito bom, ou você não vai ser atleta profissional. Então, eu acho que é algo que dá um medo quando você está começando, mas também é algo que te motiva e é algo que põe uma pressão, porque eu acho que quando você segue as carreiras mais comuns, né, por exemplo, de advogado, médico, claro que tem os melhores, etc., mas você pode ser o pior da faculdade e se formar, você ainda vai ter um bom salário, você ainda vai ter um bom emprego, etc. E no caso de atleta, eu acho que não só atleta, mas qualquer emprego que não é convencional, seja atleta, músico, ator, né? Você tem que ser o melhor para conseguir. Isso é algo que eu lembro quando eu era pequeno, eu estava ganhando muito campeonato já e eu tinha esse sonho e na época me veio a loucura que eu não queria nem formar no ensino médio, que eu queria já viver da luta. Aí minha mãe acabou me convencendo de terminar o ensino médio e minha tia era modelo, que também é um emprego não convencional, né? Uhum. Já foi atriz e ela chegou para mim e falou: Lucas, você tem certeza que você não quer fazer faculdade, ter um plano B, porque no mundo da luta é muito difícil, é 1 em 1 milhão. Aí eu lembro que eu olhei para ela e falei: tia, eu sou 1 em 1 milhão. E então
isso sempre foi a minha mentalidade em relação ao meu emprego. Eu sempre ia ser um em um milhão, então eu sempre tinha que trabalhar mais do que qualquer um e mais inteligente do que qualquer um para eu conseguir chegar no nível de ser profissional. Entendeu? Então sempre foi aquela coisa de você nunca poder relaxar, sabe? Você nunca poder se acostumar em... Você nunca poder aceitar você não ser o melhor. Então você sempre está com o objetivo de ser o melhor o tempo inteiro. Você falando, eu fiquei pensando aqui numa técnica que a gente trabalha às vezes com alguns pacientes, que fala do mindset, que é a mentalidade, né? Tem pessoas que têm essa mentalidade fixa e tem pessoas que têm a mentalidade de crescimento. Então, eu acho que dentro do seu esporte, talvez seja algo parecido com isso. Eu ainda não sei. É diferente de eu não sei, eu não sou capaz. Não, eu ainda não sou capaz, então vocês passaram por essa trajetória, o que eu preciso fazer para chegar lá. Aí a gente vem no mindset de crescimento, uma mentalidade de crescimento que talvez seja a base para vocês chegarem onde chegaram, né? Exatamente. Eu acho, assim, eu vejo muitos, até amigos meus da escola, por exemplo, falavam: eu só quero ter uma vida normal, ter um emprego, ter dinheiro para comprar minha casa, sustentar minha família, ter dinheiro para viajar e etc. Mas eu nunca quis. Não tem como você pensar assim, sendo um atleta ou tendo um emprego inconvencional. Porque ou você é muito, muito bom, ou você não é nada. É basicamente isso. Então, eu acho que isso cria uma pressão grande, mas ao mesmo tempo que é aquela coisa do diamante, né? Diamante é criado sob pressão. Então, eu acredito que a pressão te ajuda quando você tem a mente forte nesse quesito. E eu acredito também que se você tem um sonho que vem dentro do seu coração e todo dia você acorda pensando, eu acredito que isso é o seu propósito. E se você batalha duro para conquistar o seu propósito, você conquista. Então, eu lembro exatamente que na minha família, assim, muitas vezes nós íamos no almoço de família e eu tinha uma competição na próxima semana. E a minha avó falava, Andressa, vai, come um sorvete, toma um sorvete depois agora do almoço, come a sobremesa. Eu falava, vó, não posso, porque eu vou lutar semana que vem, eu preciso me abdicar dessa tentação para poder fazer valer a pena o que eu mais quero, que é conquistar o lugar mais alto do pódio. Ela, filha, mas isso não vai adiantar nada. Você vai conquistar lá, mas assim, muitas vezes você não vai ganhar dinheiro. Eu não queria dinheiro, eu queria o mérito. Eu queria o mérito de ser a campeã, de estar no lugar mais alto. Então, muitas vezes, ser atleta significa se abdicar de muitas coisas, assim como em outras profissões, mas nós temos que viver 100% com nossos sonhos, 100% ligado aos nossos objetivos. Não e dormir mais cedo, porque no outro dia nós temos que ter tido uma noite boa de sono para poder treinar bem. Não comer o docinho, que na próxima semana pode ser que faça diferença, pode ser que não, mas dentro da cabeça faz. Então, desde aquela época eu lembro que eu já me abdicava de muita coisa, por mais que muita gente, assim, até dentro da família falava, isso não tem problema, pode comer esse docinho, pode fazer isso aqui, você pode descansar hoje, porque o que eu quero a longo prazo vai me dar muito mais glória, muito mais, vai me dar uma sensação muito melhor do que vai me dar agora num pequeno prazer. Então, ser atleta profissional é abdicar de pequenos prazeres para sentir um prazer gigantesco depois. Pode ser que o prazer gigantesco dure em certo momento, mas ele vai ser para sempre. E o pequeno prazer vai ser só um momento, pequeno prazer em certo momento. Então, é muito legal, assim, eu sempre, desde que eu
luto jiu-jitsu, assim, profissionalmente, muitas vezes não era profissional ainda, mas querendo me tornar profissional, na minha cabeça só pensava em ser profissional, eu sabia que eu não teria um relacionamento convencional. E muito pelo contrário, todas as vezes que tentei ter um relacionamento convencional, não deu certo. Então, teve uma hora que eu parei de querer ter a sensação do pequeno prazer de um relacionamento convencional. E quando eu parei de procurar, apareceu essa coisa mais linda do mundo aqui. Mesmo foi algo que realmente encaixou e algo que não me faz mal nenhum, muito pelo contrário. Muitas vezes, quando eu quero ter um pequeno prazer, ele não tem. É lógico que nós temos os nossos momentos também de um dia, num mês, comer algo diferente, descansar quando está machucado, ou depois de uma competição, poder se vanglorizar e ter esse pequeno prazer. Mas a longo prazo é bem regrado. Então, algo que completa essa vida de atleta, né? A vida não convencional. De um modo geral, vocês já falaram para a gente aí, para se ter sucesso na carreira, né? A disciplina, a persistência, uma mentalidade de crescimento. E vocês começaram muito novos, porque a carreira de vocês exigiu isso. Então, a dica agora que eu vou pedir para vocês, eu creio que não vai ser para os jovens que nos escutam, porque vocês já deram várias dicas para eles de como ter sucesso na carreira que eles escolherem, seja ela qual for. Mas e para as crianças que de repente estão despertando ali um interesse, começam a perceber, que dica vocês dariam para essas crianças, para elas já começarem o caminho? Keline, é seguir o sonho. Eu acho que quando você segue o teu sonho, dando errado ou dando certo, alguma coisa boa vai sair dali. Ou a descoberta de um novo sonho, que na verdade vai ser o seu real propósito, ou você simplesmente realizar o teu sonho, que era de primeira o teu verdadeiro sonho. E também aproveitar o processo, porque a linha de chegada é muito gostoso chegar lá, mas se você não aproveita o processo, muitas vezes você fica frustrado no meio do caminho. Você vê tudo como um sofrimento. E por mais que seja sofrido, tem que pensar de outra maneira. O quão isso vai me fazer forte para me tornar quem eu quero me tornar, quem eu vou me tornar. Então, de aproveitar o processo é algo que ainda eu estou aprendendo. Muitas vezes, por exemplo, hoje nós acabamos de fazer preparação física. Foi muito sofrido. Foi algo que no meio do caminho eu fiquei pensando, eu preciso realmente fazer isso? E depois eu pensei, caramba, a glória que há de vir vai ser muito maior do que o sofrimento que eu estou passando agora. Então eu sorri, porque não adianta você fazer as coisas tudo como obrigação. Tudo que a gente faz com obrigação não é algo prazeroso. Então, nós temos que lembrar, isso vai ser bom para mim. Então, sorri, seja feliz, aproveita o processo, agradeça. Se não, agradeça também e tenta aprender algo. Por exemplo, numa prova tirar menos do que Desculpa, caiu. Sem problema. Ninguém gosta de tirar uma nota baixa numa prova. Ninguém gosta de perder um campeonato, mas tudo isso então é um processo para você chegar ao lugar que você deseja chegar. Por mais que muitas vezes nós ficamos frustrados ou pensando coisas ruins de nós mesmos, está tudo dentro da nossa cabeça, tudo dentro da gente, e que nós criamos. Então, é só reverter esse pensamento. É muitas coisas que você também tem nos ensinado, de reverter o pensamento ruim e transformar. Esse sentimento bom vai te levar onde você quer chegar. E acreditar em você mais do que qualquer pessoa, acreditar no teu sonho. Não porque a pessoa quer o teu mal, muito pelo contrário, porque
eles se preocupam com você, mas o que eu tenho para dizer é a experiência que eu tive é pessoas com pensamento comum, não com pensamentos. Então, se você não quiser seguir o que é o comum, o que é o direito à medicina, você tem que acreditar nesse sonho comum mais do que qualquer pessoa. Entendeu? Então, as crianças, vocês vão te... mas se você quiser, é possível. Se você se dedicar muito e realmente quiser, e realmente querer, mais do que ir para a festa, sair com os amigos, é possível. Muito bom, porque eu não sei quem nos escuta agora, mas eu estou assim encantada, porque eu estou ouvindo 2 profissionais de sucesso que não teve aquela questão de sorte, foi competência mesmo, vocês foram buscando, vocês foram alcançando, apesar de que eu sempre falo que sorte é quando a competência encontra oportunidade, porque não adianta ser competente e não ter oportunidade, não adianta ter oportunidade e não ser competente, não estar preparado. Vocês conseguiram unir os 2, vieram de trajetórias diferentes, tiveram que lutar contra monstrinhos diferentes para chegar onde vocês chegaram. E, assim, encantador para mim ter a oportunidade de ouvir a história de vocês e estar compartilhando também. Agradeço muito. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado. Agradeço, Keline. Foi ótimo conversar com você e tentar motivar quem quer viver do inconvencional. Viver do inconvencional, eu só tenho uma coisa para te dizer, é maravilhoso e indescritível. Isso aí. Muito obrigada a vocês 2, sucesso, e que esse ano aí que está sendo um ano diferente para todo mundo, né, em meio ao mundo paralisando, eu tenho certeza que a disciplina de vocês está conseguindo com que vocês mantenham aí para conseguir mais vitórias esse ano aí. É o que eu desejo e vou continuar acompanhando pelas mídias. Muito obrigada. Obrigada, querida. Um beijo para vocês.